Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente! Mais uma quarta-feira aqui e hoje é dia de falar desse maravilhoso, O Diabo Veste Prada. Assim, um detalhe. Hoje a gente começa um pequeno especial, Anne Hathaway. Os próximos filmes todos são protagonizados por ela, maravilhosa. Rainha das comédias românticas, a gente vai provar em breve. Sim. E das não tão comédias nem tão românticas também. Viste esse filme? Vou ler a sinopse que está no Star Plus. Uma jovem consegue muito mais do que imaginava quando se muda para Nova York. Se torna escritora e consegue um trabalho de assistente da tirânica editora-chefe de uma revista de moda. Cara, assim, esse filme, vamos lá, eu vou começar explicando aqui a minha situação, porque ele pega pra mim muito forte, num tema muito sensível na minha vida, que é o trabalho, com o qual eu me importo muito. E aí a gente começa justamente com essa discussão ali, porque ela tá com uma dificuldade de encontrar um emprego. E aí, na hora do desespero, né, a gente topa qualquer coisa. E aí, nisso, ela topou este emprego, né, de assistente da Miranda. O que ela não sabia é que esse era o emprego do sonho de muitas mulheres, de muitas pessoas, né, que gostam, que apreciam moda ali naquele universo. E pra ela era só um trabalho. E isso já é uma questão ali. Tem até uma conversa que eu acho interessante, que é dela com os amigos, falando sobre o trabalho dos sonhos. E aí tem até um amigo que comenta, tipo, não, meu trabalho já é ótimo. E aí alguém fala, mas seu trabalho é chato. Mas aí, gente, eu tenho uma pergunta sobre isso, um questionamento que eu já tive muito na minha vida, que é se faz sentido essa história do emprego dos sonhos. Dá pra saber o que é o emprego dos sonhos? Porque eu vou contar uma pequena experiência pessoal. Teve um momento da minha vida que eu achei que eu tinha o emprego dos sonhos. Que eu tinha o emprego que eu sempre quis, que eu fazia o que eu sempre quis, o que eu queria da universidade, eu fazia coisas que eu gostava muito, os projetos eram muito legais. Só que foi um emprego que quase me matou, de tanto trabalhar. No final eu saí de lá porque era completamente insalubre eu trabalhar daquele jeito. E aí, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu tô num trabalho que eu gosto, que eu acho que tá dentro das minhas expectativas, mas ainda assim, trabalho é trabalho, né, gente? O que eu acho dessa situação toda? Eu acho que, primeiro, eu achava que emprego não era tão importante pra mim assim. Emprego não, trabalho. Achava que, faço qualquer coisa. Mas não é faço qualquer coisa. Tem coisas muito específicas que eu gosto, tem coisas que eu sei que eu não suporto, que eu não tolero mais, que eu não aguento mais, que eu já vivi em outros trabalhos e eu sei que pra mim são insuportáveis e inegociáveis. Exatamente. Mas o que eu acho que aparece tanto nesse filme quanto o que é vendido mesmo pra gente por o capitalismo é que existe isso. Existe o emprego dos sonhos, que ele vai realizar a gente, vai ser incrível e sabe, trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhe. Só que não é isso. Tipo, trabalho é trabalho. E existem outras formas de realizações que não são apenas através do emprego. Hoje em dia eu penso muito mais no emprego como uma coisa para me sustentar, para que eu consiga ter a vida que eu quero ter, mas aquilo é um meio para isso. Não é o que eu faço, não é o dia a dia, não é aquilo que vai fazer com que eu me sinta realizada na vida. E é isso que aparece muito nesse filme, essa é a grande discussão, né, disso tudo. E aí, o trabalho dos sonhos de muitas pessoas, para ela, para nossa protagonista, a Indy, não é nada, é uma coisa que ela nem se importa, que ela acha até uma futilidade em certo ponto. Enquanto ela idealiza um outro emprego, né? Numa outra revista, numa outra coisa que ela também não sabe como é aquele dia a dia, ela não sabe como é aquela realidade. E aí nisso também eu tenho uma questão, porque, por exemplo, eu enxergo o trabalho de uma forma muito objetiva, como uma forma de ganhar dinheiro e tal. Eu também tenho essa visão. Ao mesmo tempo, a minha autoestima depende bastante do meu trabalho. É por isso que isso me pega muito. Minha autoestima, há muitos anos, depende muito do quanto eu sou boa no que eu faço. Desde o ensino médio, quando eu descobri que eu era uma grande nerdona, que eu podia ser uma grande nerdona, minha autoestima passou a depender muito disso. Então eu sempre me esforcei muito. Essa questão da
tipo, da própria autoestima, né? Da pessoa se sentir bem com o que ela tá fazendo, com o que ela tá executando. Eu tenho um pouco disso, tipo, quando eu consigo fazer uma coisa que eu olho do meu trabalho, eu me orgulho muito, eu fico muito feliz. E quando eu faço algo que eu estou completamente envergonhada, que eu olho assim, pelo amor de Deus, não era isso que eu queria estar fazendo, eu fico muito triste, isso afeta muito a minha vida. Sim, e eu afeta muito críticas negativas no trabalho também, por exemplo. Qualquer coisa que diga, ai, tá horrível. Meu Deus, é um tiro que me dá. E nesse filme a gente também vê isso, a gente também vê a questão do cargo, tipo, o cargo, para quem se trabalha, onde se trabalha, como que isso também pesa para a visão que as pessoas vão ter da gente, do nosso emprego. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Então, às vezes a gente fica pensando, sei lá, em trabalhar na empresa X porque vai trazer um grande reconhecimento. Tipo, as pessoas vão olhar e vão pensar, nossa, trabalha na empresa X. Mas aí não sabe, tipo, todo o burnout, todo o estresse que aquela pessoa tá passando para manter esse emprego, né? E aí, eu acho que aqui a gente entra num outro tópico. Esse filme, ele é bem complexo, ele traz muitas coisas, que é sobre a moda. O quanto que ela é muito mais que uma futilidade, né, feminina. Principalmente como a gente vive num mundo em que as mulheres são criticadas pelo que elas vestem, ou que elas não estão vestindo. Enfim, não dá pra tratar isso como uma futilidade a partir desse momento, né? E eu acho que toda essa discussão desse filme, ela só fica mais interessante por esse cenário, por ser no mundo da moda, por ser um mundo que é teoricamente muito feminino, cheio de figuras femininas ali no meio. Isso tudo traz muito mais camadas para esse filme do que se fosse, sei lá, um filme de homem branco hétero, em que um vai trabalhar numa empresa X e é isso, acabou. Sim. Essas camadas, elas deixam tudo muito mais interessante, né, dentro desse filme. O filme ressalta uma coisa importante, que a moda ela é uma indústria milionária. E ela, para funcionar do jeito que ela funciona, ela precisa de trabalhadores muito sérios e muito comprometidos. Ninguém tá ali brincando de vestir umas coisas diferentes. Sim. Não é uma brincadeira, tem muito estudo, tem pesquisa envolvida, e eu acho legal esse filme trazer isso dessa forma. Que é um mercado seríssimo, porque mexe com muito dinheiro e porque mexe muito com as pessoas. Ele traz bem essa dualidade do mundo da moda. Tipo, é um mercado muito sério, é um mercado milionário que emprega muitas pessoas, milhares de pessoas estão ali sendo empregadas pelo mundo da moda. Porém, é tipo uma indústria também que oprime muito. Que oprime muito as mulheres que estão ali, como elas têm que se vestir, qual é o corpo que elas têm que ter. Então, sabe, é sempre essa dualidade, esse dois pesos e duas medidas. Tipo, é muito interessante ver a moda por esse lado de uma indústria que traz emprego, que as coisas são feitas com pesquisa, pensadas e tudo mais. E a gente vê a dualidade do outro lado, da pessoa estar sendo oprimida, de ter que se encaixar num padrão X, que também é definido. Da coisa da mesquinharia já, né? Que entra no criticar o corpo, o peso da pessoa, a roupa que ela tá vestindo, a marca, enfim. A moda ela também pode ser muito cruel. E tem outra questão ali, além dessa coisa mais chata, né? Mais superficial, que é a moda, por ser um mercado criativo, ela carrega os vícios e os problemas dessa área. Sim. Né? Da mesma forma que a publicidade, com a qual a gente trabalha há muito tempo, que o design, a tecnologia, o mercado da moda tem a mania feia, horrorosa, ridícula de glamourizar o excesso de trabalho. Chefe abusivo, né? Esses limites muito borrados entre a vida privada e o trabalho. É aquele clássico, né? Trabalho com o que você gosta e você nunca vai trabalhar. E não é isso. Tipo, trabalhar com moda as pessoas geralmente gostam muito. Que não é o caso da nossa protagonista, né? A Indy supostamente não gosta de nada. Mas todo mundo que tá ali vive as suas vidas para aquele trabalho. Sim, tem até o momento da colega dela de trabalho que tá ali, a Emily, que ela tá ali, meu Deus, ela chorando, morrendo, mas repetindo pra si mesma: eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu amo meu trabalho, pra ver se ela arranja forças pra viver aquele dia. E é um absurdo a gente ter que viver desse jeito. Eu falo de um lugar de ser uma pessoa que ama o seu próprio trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me orgulho muito do que eu faço. Tem dia que eu sento pra fazer um negócio relacionado ao design e eu literalmente me divirto fazendo. Mas, gente, nem por isso, eu juro pra vocês, nem por isso tem dia que eu só queria ficar na minha casa deitada, dormindo. Pelo amor de Deus, se eu ver um computador hoje, eu vou chorar. Tem vários momentos assim.
na vida. Porque, cara, infelizmente o nosso mercado de trabalho, ele glamouriza isso, ele glamouriza essas coisas de trabalhar fora do horário, gente que te perturba 11 horas da noite, 10 horas da noite, as pessoas acham isso normal. Sim. E a gente vai vendo nesse filme essas transformações da Indy. Ela começa aparecendo, sendo essa pessoa que, ai, não ligo pra moda, não sei quem é Miranda, ai, nunca ouvi falar dessa revista, que é a Runaway. E aí a gente vai vendo isso tudo sendo apresentado pra ela e até pra gente também, porque é uma coisa um pouco fora da realidade pra muitas pessoas. Nem todo mundo sabe, tipo, grandes nomes de marcas de moda, grandes nomes de pessoas influentes da moda. Tipo, a gente vai tendo contato com isso de diversas formas, e para algumas pessoas nem chega, né? Nem chega a ser um contato. Então, acho que o filme também explica isso muito bem, né? Dá esse contexto pra gente do que tá acontecendo ali com ela. E é muito doido, principalmente no contexto dela de ser uma assistente, porque ela, mesmo sendo uma assistente, tem um momento que o pai dela dá o dinheiro pra ajudar ela a pagar o próprio aluguel, e mesmo assim ela se sente na obrigação de mudar completamente o guarda-roupa dela. De repente ela começa a usar marcas caríssimas, com que dinheiro não sei. Pegando emprestado, sei lá. Porém, eu tenho um local de fala para explicar essa situação. Hoje em dia eu trabalho numa marca de maquiagem e o tanto de maquiagem que eu tenho hoje, eu nem consigo usar nessa vida. Eu preciso distribuir com Deus e o mundo. E eu entendo um pouco disso, Fico o que muito tá acontecendo agradecida com ela. Que é ter acesso àquele acervo ali daquela empresa. Tipo, acho que ela consegue ter acesso a isso pela empresa. Tipo, não dela precisar tirar do próprio dinheiro. Mas a gente vê o quão mal remunerada ela é. Tipo, ela não tem uma remuneração boa para que ela consiga consumir de fato aquilo com o próprio dinheiro. Então, faz sentido isso? Eu tô trabalhando num lugar que tá me causando desejo de ter certas coisas e o salário que eu recebo não paga por isso. Exatamente. É bizarro, né? Porque ela tem que andar ali, todas as marcas, chiquérrima, mas ela mal tem o dinheiro para pagar o aluguel. Ela é extremamente julgada porque ela não tá se encaixando ali naquele padrão quando ela chega. E eu gosto muito dessa cena que a Miranda dá uma olhada assim pra ela e fala: você se acha muito diferente, muito superior porque você tá vestida assim desse jeito X. Que aí é quando rola esse contexto de tipo, olha, essa indústria aqui pensou que essa roupa que você tá usando aí há muitos anos atrás. Então, é a ideia também da moda passar uma mensagem. Tipo, o jeito que a gente está se vestindo passa uma mensagem, sendo intencional ou não, que era o caso dela, né? Não era intencional, mas ainda assim dizia algo sobre ela. E aí o julgamento ele não acaba nunca, né? Porque essa mulher se transforma, né? Ela vira outra. Eu até, assim... É inegável, gente. No começo ela se veste do jeito que tu fica mulher, mas tu não combinou nada, né? Tu vestiu a primeira coisa que tu vestiu nesse teu guarda-roupa. E depois ela fica chiquérrima, de fato. Não houve nenhum esforço. Tipo, até o cabelo dela tá todo embaraçado, o cabelo todo desgrenhado. Mulher, tu não penteou o cabelo, sabe? Né? Lava esse cabelo e vai lá. Né? Pelo menos pra primeira entrevista de emprego ela foi despenteada. Mulher, pelo amor de Deus. Também, noção. E é óbvio, ela fica belíssima depois. Só que aí o julgamento parece que vai acabar? Não, nem pensar. Porque aí o jogo vira. Os amigos e principalmente o namorado insuportável que ela tem começam a julgar ela por tudo. Ai, agora ela é fútil. Agora ela só pensa em sapato, e agora, em roupa, em bolsa. Neste momento do filme, a gente... Eu queria já deixar bem claro aqui toda aquela situação que ficam, porque ele era um namorado tóxico, porque isso, porque aquilo. Tá, ele era chato. Eu não sei se eu chego a ver que ele era tóxico, eu acho que ele só, tipo, ele era chato. Ele é chato, ele é uma pessoa chata, que não entende o que ela escolheu. E aí outra coisa que eu fico vendo, e que aí é isso que eu gosto de estar realmente reassistindo as coisas diversas vezes, porque hoje em dia... eu olho e eu não vejo só, tipo, a relação dela com o namorado, ou a relação dela com a chefe. Eu prestei muita atenção dessa vez na relação dela com os amigos. E como os amigos dela também não foram prestativos com ela, não apoiaram ela no que ela estava decidida a fazer. Muito pelo contrário, eles julgaram muito ela e quando viam que tinha algumas coisas acontecendo, tipo, só iam lá e apontavam dedos pra coitada. Sim. E aí, por exemplo, tem uma questão muitas linhas tênues aí nessa história dela. Porque assim, vamos lá. Primeiro essa história de, ela é fútil, agora só prende sapato, roupa e bolsa. Gente, é o trabalho dela. Como é que assim, não vê que o seu amigo pode mudar, ele pode pensar em outras coisas. Tipo, logo quando ela chega, toda mudada, ela traz um monte de coisa pra eles, que eles gostam, que eles acham legal. Mas depois começa a apontar dedos pra amiga.
A outra coisa importante que acontece é uma mudança de pensamento dela, porque ela percebe que aquele lugar onde ela está é um lugar de grandes oportunidades, que ali ela vai conhecer pessoas que são da área em que ela quer estar. E ela gerando esses contatos, ela pode conseguir muita coisa. Aí ela foi bem estratégica. E que é isso que eu fico pensando hoje em genial. dia. Dos lugares onde a gente realmente quer estar. Tipo, o trabalho não precisa ser esse grande lugar de realização, mas eu acho que pode ser um lugar estratégico, pensando onde eu quero estar daqui a tantos anos. Então, será que é interessante eu estar aqui e fazer esses contatos? Eu acho que ela começou a ter esse pensamento. E eu acho isso muito interessante de ver ela fazendo esse movimento. Pois é, às vezes pode ser um trabalho que ainda não é, oh meu Deus, o melhor lugar. Vou dar um exemplo aqui muito prático. Eu estou trabalhando hoje, talvez não seja na cidade o lugar mais reconhecido como um bom lugar para designers trabalharem. Tipo, a agência mais legal de design. Não é, definitivamente não é. Mas é um lugar que me oferece um salário, que me oferece um cargo, onde eu possa crescer, me desenvolver, para quem sabe um dia tá num lugar desses. Ou não. Sim. Também. Sabe? Ou que esse trabalho se torne algo muito maior, que eu cresça junto com ele. Então, ela fez uma decisão estratégica inacreditável ali, ela realmente ia conseguir. Tanto que ela consegue, no fim das contas, né? Spoiler pra quem não viu esse filme de 20 anos atrás. Ela realmente consegue, através desse trabalho, ela consegue chegar onde ela queria. Abriu portas pra ela, pra onde ela realmente queria estar. Gente, é um ano... Beleza, é um ano horrível de grande sofrimento, sim, mas é um ano pra ela conseguir que vai mudar a vida dela. Sim. E aí, Deus. E como é que esse namorado não apoia, sabe? Aí vamos começar a falar desses detalhes, então, do namorado primeiro. Eu acho o namorado dela um grandíssimo chato. E acho ele faz muito esse julgamento, tipo, agora ela é fútil, não sei o quê, blá blá blá, ela tem que sair desse emprego, ela tem que largar tudo. Só que assim, eles são dois ferrados. Ela trabalha pra caramba, ela não tem um salário bom. Ele também trabalha pra caramba, não tem um salário bom porque ele é auxiliar de cozinheiro. Ele não é nem o chefe do restaurante. Ele também tem horários terríveis de trabalho, porque ele trabalha no restaurante. Então, qual é o horário que ele tem disponível? O horário que ela tá na empresa. E ele exige apenas que ela faça sacrifícios do trabalho para estarem juntos. Ao mesmo tempo, eu também não acho correto um trabalho que toma a tua vida pessoal a ponto de que tu não é capaz de estar nos momentos importantes das pessoas à tua volta. Sim, verdade. Ao mesmo tempo, é horroroso. É óbvio, gente, é óbvio que é horroroso um trabalho que não te permite estar com as pessoas que tu gosta. Porque aí o trabalho perde completamente o propósito pra mim. Porque o trabalho é pra, tipo, proporcionar coisas, né? E é nesse pra te pagar momento o salário do filme que aí eu lembro muito, tipo, sei lá, do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego que eu trabalhava às 44 horas semanais, que aí eu descobri que trabalhar aos sábados é inegociável para mim. E também eu fazia muito extra, tipo, fazendo cobertura de evento. Isso, tipo, acabou com toda a minha vida social. Eu não via os meus amigos por um ano inteiro. Eu mal via. Tipo, eu mal encontrava com vocês. Isso era terrível. Sim, mas era terrível. Em nenhum momento vocês agiram do jeito que os amigos dela agiram. Muito pelo contrário. É tipo, só tem este momento agora. Vamos nos encontrar. É só isso que dá pra acontecer. É isso que eu fico pensando nessas pessoas que cercam ela. Todos nós, nossos grupos de amigos, tivemos momentos de trabalho terríveis. De estar esgotado, de estar cansado. Gente, a única coisa que eu pensava, né, nesta época da Juliana, neste trabalho, é que eu pensava, meu Deus, minha amiga envelheceu 10 anos em 2, né? Porque era uma jovem, feliz, contente. De repente ela está triste. Uma senhora cansada que não aguenta virar à noite. Sim, mas isso nunca foi motivo para, por exemplo, a gente se afastar. Muito pelo contrário, o tempo que a gente tinha pra estar junto é agora, vamos, ontem. E eu acho que até a questão do acolhimento também, tipo, de chegar e reclamar, nossa, eu tô cansado, não aguento mais essa vida, ou tipo, tá acontecendo isso, isso e isso, meu chefe age desse jeito, age dessa forma. E aí o que eu vejo é, tipo, eles meio que tirando um sarro dela, ou fazendo ela ficar ainda mais estressada em algumas situações, e que eles poderiam aliviar a barra pra ela. E aí é muito podiam difícil. Reclamar junto, falar mal da desgraçada, não sei. Mas não, eles colaboram até pra ela entrar numa situação que vai piorar a vida dela, sabe? Que é, tipo, bloquear ela de atender uma ligação da chefe. Ela poderia ter sido demitida. Sim, do jeito que a chefe era, né? E aí a gente entra também numa outra... Isso já encaixa ali numa outra situação, que é a situação mulheres, ambição, mercado de trabalho, enfim, né?
Quando ela percebe que isso vai dar certo e ela se esforça, ela não tem apoio de ninguém em volta. Agora, imagina um homem. Ah, isso aqui vai me dar um ótimo futuro depois. Mulher, se esforce aí, segure as pontas. Era opa, que daqui na a um hora. ano eu vou ter tempo pra ficar com você. Se você puder, você cozinha, você lava, você arruma a casa, você faz tudo, você organiza a minha festa de aniversário e vamos lá, vai dar tudo certo, é só por um ano. Aí tá tudo resolvido, não há um questionamento, né? Agora, vai mulher fazer um negócio desse, né? Ela decidiu, gente, a partir do momento que essa mulher decidiu que esse esforço, desse trabalho horroroso que ela está vivendo por um ano com essa chefe maluca que não tem noção do que é trabalho e o que é vida pessoal, cara, a partir do momento que ela decidiu que isso aqui é um ano, vamos que vamos. Pronto, acabou. Vai conseguir o que ela quer. Mas nenhum momento ela recebe apoio de ninguém. Até, assim, pai, mãe, é até normal questionar essas coisas, beleza. Agora, sei lá, amigo, namorado principalmente, que é a pessoa que, sei lá, se ela ficasse junto com ele ainda, ele iria usufruir junto com ela. E assim, eles moram juntos, sabe? Eu entendo, tipo, realmente é muito difícil. Hoje, por exemplo, na vida que eu tenho hoje, eu tenho muito mais tempo livre, apesar de não ser, tipo, oh meu Deus, que tempo livre, porque eu ainda trabalho 40 horas semanais. Mas eu tenho muito mais tempo livre do que o Ale, do que o meu namorado. Então, eu sei que às vezes eu preciso fazer mais coisas do que ele, mas não significa que a gente não vai dividir, ou que a gente não vai ter uma meta de tipo, olha, então a gente vai viver desse jeito até tal período, e depois a gente começa a pensar em outras coisas. Não tem essa conversa entre eles, não tem esse acordo do tipo, eu vou segurar um pouco aqui, e aí você faz o que você quer. Quando chegar lá, a gente repensa essa relação, né? Sabe? E aí ficar criticando, a pessoa já tá vivendo um dia horrível. Pra chegar uma pessoa e ficar, mas esse trabalho nem é importante. Sim. Sabe? Não ajuda em nada. E ainda tem o outro lado, né? Que é o lado da Miranda mesmo, nesse sentido. Que é até mais pesado, né? O que acontece com ela é bem parecido com o que acontece com a Andy, só que de um jeito até mais agravado. Porque a Miranda em proporções completamente diferentes, né? A Miranda ama o que faz, é visível. Só que se fosse um homem, ia ser perfeito, né? Ela não só ama o que faz, mas ela sabe muito bem que ela é boa e que ninguém consegue fazer aquilo do jeito que ela faz, com aquela intensidade que ela entrega, né? Exatamente, só que isso também é um problema na vida dela, né? Porque as pessoas criticam mulheres que são do jeito que ela é. Homens são ídolos. Gente, é real. Na vida real, pessoas como, sei lá, o Steve Jobs, todo mundo sabe que esse homem gritava, ficava aos berros com os funcionários na empresa e todo mundo acha isso foda. Mas é o grande ídolo, né? O grande ícone. Um grande ícone da tecnologia. Se não fosse ele, nada disso, sabe? Mas aí, uma mulher fazer isso, ela é o demônio, né? Ela é uma megera, ela é horrível, como assim? E também, a outra coisa é que isso, a gente descobre no final que o jeito que ela é, o jeito dela viver pro trabalho dela, custa a ela vários casamentos, custa a ela todas as relações pessoais dela. Todas as relações dela são trabalho. E que ela tá disposta a sacrificar também mesmo, todas as relações pessoais dela. Os casamentos, o tempo que ela passa com as filhas, os amigos, as pessoas que acham que finalmente vão ser reconhecidas por ela e não são reconhecidas, e tipo, é isso, ela vai mesmo passando por cima, mas é aquela questão, se ela fosse um homem ia ser top, é isso, lindo, mas como ela é uma mulher, tem um peso muito maior. A prova disso é que existe um filme. Nossa, gente, vocês têm noção do quanto estresse que eu tenho só de lembrar desse filme, que é do rapaz do McDonald's, que basicamente roubou ideias alheias para criar a franquia. Foi isso que ele fez. E aí, ele é um gênio. Ele é um mau caráter, mas, meu Deus, é um gênio. Afinal, se não fosse ele, franquia não tinha, né? Que grande vantagem essa franquia existir. E aí, é muito comum, gente, homens serem exaltados por fazerem coisas até questionáveis, mas né, a mulher é o demônio, né, coitado. Nesse próprio filme a gente vê quando aquele escritor, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um escritor com quem a gente fica flertando assim, em vários momentos. E ele também, ele tá armando ali uma maracutaia pra passar a perna na Miranda. E a gente não vê as pessoas questionando ele. O máximo que a gente vê é a Andy tentando ajudar a Miranda, tipo, falando, ele tá armando aqui contra a empresa, contra você e tudo mais. Só que ainda assim é muito rápido. E a Miranda já recalculou toda a rota dela, né?
Miranda, a bicha é rápida. Mas aí a gente chega na última questão, no último problema, né? Será que vale tudo pra conseguir o que a gente quer, assim, né? Porque esse é o grande ponto pra Indy, né? O ponto de ruptura pra ela. Porque ela percebe ali que a Miranda percebeu que ela ia ser passada pra trás. E ela faz uma manobra extremamente impiedosa. Porque nessa manobra, ela prejudica o cara que era o braço direito dela, que era o amigo, que ele finalmente ia ser reconhecido pelo trabalho dele, ia ganhar um cargo que fazia muito sentido, que ia dar todo o reconhecimento que ele merecia, e ela passou a perna nele, assim, sem dó nem piedade. Sim. Sem nem falar pra ele antes, sabe? Sem nem preparar o cara. E aí eu fico, será que vale? E aí eu acho que é uma quando amizade... a Indy começa a se ver também ali naquela situação, né? Apesar dela não ter toda essa clareza, mas ela fica pensando, tipo, olha o ambiente onde eu estou. Se ela não teve nem essa consideração com o braço direito dela, o que ela não faria comigo. Sim, e aí ela decide... até porque o que ela fez com a Emily, né? A colega dela de trabalho. Aí ela decide largar esse emprego, só que aí ela ainda tá com aquele espírito dela de, sei lá, jovem, se achando superior e, vou largar esse emprego, não preciso disso. E a Miranda fala, querida, você já fez o que eu fiz. Você já passou por cima de outra pessoa, né? E é isso, mas ela percebe ali que ali é o fim, não tem como ela conseguir continuar, porque ela não quer chegar ali, naquele ponto que a Miranda chegou, pra fazer o que ela fez com uma pessoa que é próxima e que é importante pra ela. Então ela percebeu que nesse ponto já não dava pra passar, e é aí que ela desiste. Mas, mesmo ela desistindo no meio e a Miranda ficando decepcionada, é o suficiente pra ela conseguir o que ela queria, né? O emprego que ela gostaria de conseguir. É assim, esse filme eu acho ele sensacional. Realmente, toda vez que a gente vai assistindo, vem camadas e camadas e camadas. A gente vai começando a ter repertório também pra entender essas camadas. Tipo, no começo a gente ficava assistindo, porque ela foi trabalhar numa revista de moda, ela tinha altos looks, era isso. Aí depois a gente fica vendo, nossa, mas esse namorado dela era meio tóxico, né? Ele era meio chato, um negócio assim meio esquisito. Aí a gente começa a trabalhar e fica, nossa, essa chefe dela. Aí agora a gente já tá vendo, tipo, a relação dela com os amigos. Até a coisa da Miranda, né? Que é um grande meme, que ela é uma grande diva. Sim. Só que assim, ela é horrorosa. Mas aí tem umas coisas assim que eu acho maravilhosas. Tem até uma camiseta que é ela falando, não me perturbe com essas perguntas estúpidas. Que eu queria muito. Assim, cara, não dá pra dizer que a gente não admira a Miranda. Porque, gente, tem dia no trabalho que a vontade é essa. Gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais responder essas besteiras. Gente, assim, eu estou há um certo tempo em posições já de liderança. É muito difícil, às vezes, não ser a Miranda. Juro por Deus. Porque, às vezes, as pessoas repetem perguntas que tu fica, não é possível que a pessoa esteja fazendo justamente esta pergunta. O melhor funcionário é aquele que ele adivinha o que a pessoa já sabe. Ele já vai prever o que tu vai pedir de alteração, por exemplo. Então, essa é a melhor pessoa para trabalhar. Porque a pessoa que faz um monte de pergunta, principalmente a mesma pergunta 1 trilhão de vezes, mesmo que você não esteja em uma posição de liderança, mesmo que você seja só, né, um funcionário ali, mas ter que lidar com outra pessoa que tá ali fazendo um monte de pergunta besta o tempo todo, gente, a vontade de responder absurdos. É absurdo, assim, é assustador, mas a gente tem que se controlar, né? Não é pra ser assim com um coleguinha, não pode. Às vezes a gente tem que respirar fundo 3 vezes. Eu sempre falo aqui, sempre falo assim pra galera que trabalha, que estudou comigo, que depois que eu assisti Mad Men, eu morro de inveja de Don Draper, porque tem uns momentos ali na agência que ele solta os cachorros em cima dos clientes, sem dó. Não tenho medo, grandão, sem medo de perder dinheiro. Meu sonho. Não posso, porque eu tenho que manter meus clientes, meu dinheiro, né? Não, em momentos muito pontuais eu sinto essa falta do home office, sabe? De poder gritar na frente do computador, tipo, eu não aguento mais. Que aí no presencial não dá, precisa ser contido. A gente tem que respirar fundo. Não, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Paz. Mas é isso, gente. O episódio de hoje eu acho que foi bem...
acho que foi bem mais profundo, né? Tipo, a gente fica sempre aqui, ai, comédias românticas. Mas hoje o negócio foi fundo, tem muitas camadas, né? É um filme muito... E eu acho que pega num tópico muito sensível pra, né, jovens millennials no mercado de trabalho. Nossa, sim. A sim. gente nunca pensou que isso fosse atingir a gente tão perto, assim. Espero que vocês tenham gostado deste episódio um pouco mais, né, um pouco mais profundo. Mas acho que foi importante, porque eu vi esse filme com uma grande bobeira e eu percebi que ele não é, nem de longe. Ele realmente não é nenhuma bobeira, é muito, muito, muito bom. E é isso, eu acho que ele resume bem também a ideia do que a gente quer trazer aqui com esse podcast. É ver uma coisinha que a gente acha interessante, que a gente acha tranquilo, calmo de assistir. Mas que aí depois pensando a gente fica, menino, tinha isso também, né? Que coisa. Não é que não é tão bobo assim. Né? Pegou no negócio, assim. Pegou no negócio. Então é isso, acho que se for pra resumir esse podcast num filme, seria esse. Exatamente. É isso, gente. Até a próxima, no nosso próximo filme com a Anne Hathaway. Continue vendo o nosso especial, ouvindo o nosso especial. Se vocês tiverem dicas de filmes, comentem aqui pra gente gravar episódios falando sobre eles. Isso, dicas de filme com a Anne Hathaway. Se alguém me recomendar um dia, leva bloco. Sim. É isso. Um beijo pra vocês. Beijo, tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiraspara-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast pros amigos.